Agora nós vamos direto para Araguari, que eu mostrei agora há pouco ao vivo aqui, quando nós voltamos do Boletim JR, imagens ao vivo, lá do IML de Araguari, local onde está sendo feito todo aquele trabalho de identificação e recepção também dos familiares vítimas da terrível tragédia que aconteceu na nossa região do Triângulo Mineiro, do ônibus da empresa de transporte de passageiros do Grupo Guanabara. Esse trajeto Guanabara, muito conhecido aqui na nossa região. Todo dia você vê esse busão passando aí pela nossa região, mas infelizmente ontem a viagem foi interrompida dado esse acidente difícil, muito triste, e ainda ao vivo aqui no Fala Povo, no finalzinho do nosso jornal, do nosso programa, nós confirmamos a morte de 10 pessoas. Logo mais tarde, confirmou-se a morte de mais uma, portanto, completando 11 pessoas até esse momento mortas diante dessa tragédia terrível. Vamos ao vivo lá com o nosso querido Vinícius, que vai falar com a gente agora ao vivo, vai contar como é que está o clima por lá, evidente que não é dos melhores, mas principalmente a movimentação. Ô Vinícius, ainda ontem nós mostramos aqui no nosso jornalismo que havia a possibilidade desses familiares chegarem talvez de madrugada aí ao IML justamente para ajudar as autoridades nesse processo de identificação desses corpos. Essas pessoas já chegaram, estão chegando. Como é que está a movimentação por hoje aí na cidade, amigo? Bom dia para você, bem-vindo. Reginaldo, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a liberação dos corpos não aconteceu, então muito provavelmente esses familiares, pelo menos não todos, estiveram aqui. Existe a informação de um ônibus fretado para trazer esses familiares até Uberlândia. A empresa fez o fretamento desse ônibus para trazer não só as pessoas até o local, como também levar os pertences dessas pessoas que acabaram morrendo no acidente gravíssimo que a gente registrou ontem na madrugada aqui na região de Araguari, na MG 223, ali no entroncamento com a 413. Júnior, a movimentação aqui na porta do ML agora é a seguinte: temos pelo menos 5 carros funerários aqui no local. Esses carros funerários são de uma empresa que foi contratada a partir do momento em que a empresa dona do ônibus acionou o seguro para que fosse feita a contratação dessa empresa e os corpos fossem buscados e o traslado fosse feito. Essa empresa é da região de Goiás, ele vai fazer o traslado ali principalmente para o pessoal dos familiares em relação a quem mora ali em Anápolis, Goiânia, Brasília, o pessoal ali de Goiás, né? A empresa está não só aqui na porta do posto médico legal de Araguari, como também em Uberlândia, visto que a gente tem uma pessoa que acabou morrendo ali no local. Como eu disse, pelo menos 5 carros funerários para fazer esse traslado. A informação que eu tenho é que os corpos ainda não foram liberados do Instituto Médico Legal, do posto médico legal. É preciso fazer todo o trâmite ainda, inclusive de reconhecimento. Nem todos os corpos foram reconhecidos até o momento. Essa é a informação extraoficial que a gente tem numa conversa que a gente teve com o pessoal que passava por aqui, enfim, com as pessoas que têm acesso a essas informações. Ainda não foram liberados os corpos, então por isso que a empresa está aqui, os carros estão aqui aguardando para que haja liberação e aí sim eles façam o traslado, principalmente para a região de Goiás. Não só aqui dos corpos que estão em Araguari, mas também da pessoa que está em Uberlândia, infelizmente, que perdeu a vida, viu, Junão? Como a gente disse, como você já adiantou, 11 pessoas mortas, 10 corpos estão aqui no posto médico legal de Araguari e um no IML de Uberlândia, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, essas 11 vítimas são as principais vítimas desse acidente, mas a gente sabe que houve também feridos. Familiares estão vindo para cá, a gente não sabe exatamente a hora que eles vão chegar ou se eles já estão na cidade, vão passar aqui pelo posto médico legal um pouco mais tarde, mas a gente conversou com a Defesa Civil e a gente tem alguns detalhes em relação ao que aconteceu ontem, mais detalhes do que aconteceu ontem e os desdobramentos disso. Vamos ouvir a Defesa Civil. Segundo a informação da empresa, tinha um ônibus que estava vindo na mesma direção que deu esse suporte, que pertence à empresa. E essas vítimas saíram de dentro do ônibus, não tinha ferimento, e encaminharam para este ônibus que vieram para a cidade. Só que não sabemos ainda qual o destino delas. Sabemos que o ônibus estava indo para São Paulo, certamente encaminharam elas para lá. Exato, já estão vindo
primeiro para reconhecer os falecidos, né? E para depois, assim, acompanhar aí as pessoas que se feriram nesse acidente. Toda uma estrutura foi montada e está sendo montada justamente para receber esse pessoal. Muita gente que está vindo lá do estado de Goiás, algumas já chegaram, outras devem chegar agora de manhã, e a gente fica imaginando aqui o que está passando na cabeça dessas pessoas, né? Porque, infelizmente, alguns desses corpos ficaram debaixo ali da estrutura do veículo. Um caminhão guincho foi usado, inclusive, para fazer a retirada de toda a ferragem, né? De todo esse peso, e só depois disso a equipe Corpo de Bombeiros, SAMU, todos os socorristas puderam ter acesso ali a esses corpos e havia a esperança de encontrar alguém vivo aí debaixo desse ônibus, mas as chances eram bem remotas. E esses corpos foram retirados do local e encaminhados direto para o IML. Parece que o IML lá de Araguari, apesar da pequena estrutura, inclusive a gente vai até mostrar de novo ao vivo com o Vinícius lá, apesar da pequena estrutura, eles estão conseguindo, né? Estão dando conta do serviço. Parece que não precisaram acionar equipes lá de Belo Horizonte, ou até mesmo aqui de Uberlândia. Estão conseguindo, com auxílio, claro, ajuda de outros profissionais, mas dada a pequena estrutura, eles estão conseguindo trabalhar, mas é extremamente necessário ter a família, porque não dá para fazer o reconhecimento do corpo se não for com a família. Quando é aquelas situações que ocorrem acidentes, que envolvem incêndios e a coisa se complica ainda mais porque precisa de exames médicos, né? E, perícia. Mas nesse caso, além da complexidade aí do trauma do acidente, precisa muito da família, porque se caso algum corpo não havia a possibilidade de identificar, dada a gravidade da batida, né, do trauma sofrido nesse corpo, precisa também da família e principalmente da família para ajudar nesse sentido. O nosso querido Vinícius continua lá, vocês estão vendo aí, gente, imagem ao vivo, nosso Fala Povo, direto de Araguari. Você que está chegando agora, fique atento. Hoje nós vamos tratar muito desse assunto, porque hoje é um dia difícil para essas famílias, é o momento do reconhecimento e depois disso, a liberação dos corpos. Vinícius, não dá para a gente prever, né, em que momento isso vai acontecer, mas o que a gente sabe é que a empresa que vai fazer o traslado já está pronta aí justamente para fazer esse trabalho e levar esses corpos principalmente lá para o estado de Goiás. É assim, Júnior, como eu disse, vou até mostrar aqui de novo, a gente tem 5 veículos aqui aguardando, os trabalhadores também estão aqui aguardando a liberação dos corpos. Conversei com alguns deles e eles disseram, olha, a gente ainda não tem autorização para a retirada, para que a gente possa fazer o traslado. A empresa, como eu disse, ali da região de Goiás, ali da região de Brasília, Goiânia, e lembrando, né, o ônibus partiu de Anápolis, ontem por volta das 8, anteontem por volta das 8h30 da noite. E aí ontem na madrugada houve o acidente aqui no município de Araguari, sendo que o veículo iria até a cidade de São Paulo, capital. Mas aqui no posto médico legal, Júnior, a movimentação é muito pequena. Ontem, na hora do almoço, a informação que a gente tinha era de 4 pessoas identificadas, 4 vítimas identificadas, mas até agora a gente não tem uma confirmação da identificação dessas pessoas, quem são essas pessoas e realmente se os corpos já foram liberados, se os familiares vieram até aqui, porque como a gente já ouviu, um ônibus foi fretado para trazer as famílias para cá. Então, a movimentação no posto médico legal é muito pequena aqui na Avenida Minas Gerais até agora. Inclusive, só os veículos que começaram a chegar aqui por volta das 7 horas foram parando aqui aos poucos e foram chegando. E na conversa que eu tive com eles, olha, nós vamos fazer o traslado, mas ainda não temos a autorização para a retirada dos corpos. Eu tenho uma nota aqui, Júnior, da empresa que nos enviou aqui para a nossa produção. Em nota, a Real Expresso informou que está colaborando para elucidação das causas do acidente, esclarece que o veículo estava devidamente revisado, conforme um plano de manutenção corretiva e também preventiva realizado na empresa. Esclareceu ainda a nota que a empresa não trabalha com duplas de motoristas e sim com trocas ao longo dos percursos, exatamente para garantir que todos trabalhem devidamente descansados. Inclusive a nota informa que o motorista do ônibus havia saído de casa e pegado o ônibus, ou seja, ele estava no período de descanso, ele não estava dentro do ônibus há muito tempo, rodando há muito tempo, a não ser obviamente da viagem que ele fez até a chegada aqui. Câmeras e disco de diagramas do tacógrafo, que registram todo o trajeto e também as paradas e velocidade,
foram entregues às autoridades. Está sendo apurada qualquer irregularidade, a empresa tomará as medidas cabíveis. Contudo, o sistema de telemetria e acompanhamento da viagem não registrou nenhuma conduta fora do padrão de segurança, informou a empresa. Olha, vamos revisar aqui também o seguinte: para familiares e pessoas que estejam próximas das vítimas e que busquem informações, a empresa deixou um número disponibilizado 24 horas. O número é 0800 728 1992. 0800 728 1992, está disponível 24 horas do dia para informações e, como eu disse, aqui nós temos os veículos aguardando a liberação dos corpos. São pelo menos 5 veículos estacionados aqui, inclusive sendo acompanhados pela gerência da empresa para que tudo saia devidamente. É uma empresa contratada a partir do acionamento do seguro feito pela Real Expresso para que os corpos sejam levados principalmente para as cidades ali da região de Goiás, Anápolis, Brasília, Goiânia, vale salientar, viu, Junão? É uma cena triste nessa manhã de quarta-feira que a gente está mostrando para você, os veículos ali apostos, os funcionários da empresa também, para fazer o traslado desses corpos. Até agora 4 parece que já foram identificados, mas ainda não liberados. Uma coisa é identificar, outra coisa é liberar, porque tem uma série de burocracias que precisam ser cumpridas, não tem jeito, tá? É assim que funciona. Vamos fazer o quê? Diante de uma tragédia como essa, a cidade não está preparada para receber tantos corpos assim de uma vez, mas é assim que nós vamos tocar hoje aqui o nosso jornalismo da TV Paranaíba, principalmente nessa manhã, o nosso Fala Povo, mostrando para você o desenrolar dessa história. O Vinícius já adiantou, inclusive, informações ali sobre a posição da empresa com relação ao suporte à família e a contribuição deles no que tange à investigação. Calma lá, porque ainda hoje nós vamos falar mais aqui sobre como é que as autoridades estão acompanhando. Afinal de contas, morreram 11 pessoas e tem um punhado aí que está hospitalizado. Então, esse caso precisa de uma atenção especial, ninguém discute isso. Então, daqui a pouco nós vamos trazer mais informação da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que já entrou na história para apurar aí a legalidade desses passageiros, desse transporte, para saber se estava tudo certinho ou não. Tem posição também aqui da Polícia Civil, para a gente saber se a Polícia Civil já está investigando, como é que a polícia entrou nessa história. E hoje eu quero saber se o PROCON estadual já está apurando, já está de olho, dentre outras coisas mais, que eu não vou adiantar agora, mas eu chamo a sua atenção para você ficar aqui comigo, porque é importante, a partir de agora, e não menos importante, sabermos da legalidade da empresa, como é que estava sendo feito esse transporte, principalmente as circunstâncias do acidente, a dinâmica, o que o motorista contou, o que os passageiros estão contando e como é que as autoridades agora vão unir tudo isso e dar uma resposta para nós aqui, para a gente saber como é que uma tragédia como essa acontece, tá?